Boa tarde, colegas. É uma questão que já caiu na prova da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para promotor de justiça, seria o conceito de investigação defensiva. O que seria? Em regra, a investigação ela está a cargo da autoridade policial, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. Todavia, recentemente o STF entendeu que o Ministério Público também pode realizar a investigação. Tanto é que ele mesmo pode instaurar o PIC, ou seja, o próprio procedimento de investigação criminal, realizando essas atividades investigatórias, para que realmente possa colher elementos para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, esse poder do Ministério Público ele decorre da teoria dos poderes implícitos. Ou seja, se o Ministério Público pode o mais, que é oferecer ação penal pública, ele também poderia fazer o menos, que é realizar diligências investigatórias para colher elementos de informação para o oferecimento da denúncia. Ademais, não só a autoridade policial, o Ministério Público pode realizar a investigação, mas também a própria defesa, por meio do detetive particular. Tanto é que há uma lei, a Lei 3.432 de 2017, que ela regulamenta a atividade do detetive particular. Então, a investigação criminal defensiva é aquela realizada a cargo do próprio investigado ou acusado, até do sentenciado, que também pode se valer de um detetive particular. No caso do detetive particular, ele também pode participar do inquérito policial, ou seja, da investigação realizada pela autoridade policial, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.432 de 2017. Neste caso, ele precisaria não só de autorização do seu cliente, mas também da autorização do próprio delegado de polícia, que conduz as investigações. E outra questão interessante também é que, mesmo que o delegado de polícia não autorize que o detetive particular ele auxilie nas investigações, ele poderá realizá-las por conta própria, desde que não viole a lei nem a Constituição Federal. Por exemplo, uma medida de interceptação telefônica, que constitui uma cláusula de reserva jurisdicional, nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Nesse caso, o detetive particular ele não poderia fazê-lo, uma vez que exige autorização judicial e os requisitos legais, ou seja, desde que feita por órgãos, autoridades públicas, nos termos do artigo 1º da Lei 9.296. Por outro lado, o detetive particular, conforme os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e desde que não haja produção de prova ilícita, nos termos do artigo 5º, incisos 54, 55 e 56 da Constituição Federal, ele pode colher elementos de informação para tentar comprovar a inocência do seu cliente, ou até mesmo algum álibi que ele não estava no momento do crime, no local do crime. Ou seja, ele pode produzir elementos de informação ou provas para tentar comprovar a inocência do seu cliente, conforme o próprio corolário da ampla defesa, do contraditório substancial, que é aquele que não importa apenas a manifestação do réu no processo, mas sim o efetiva possibilidade que o investigado ou o réu ele possa determinar no que tange ao convencimento do juiz durante a prolação da sentença penal. Então é importante ressaltar também que, em que pese o detetive particular ele poderá realizar diligências investigatórias, independentemente de autorização do Ministério Público, do juiz ou da autoridade policial, ele não poderá participar de diligências realizadas pela autoridade policial ou por sua equipe, por agentes policiais. Como, por exemplo, uma medida de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil. Neste caso, o detetive particular não poderia participar dessas diligências, nem mesmo de medida
cautelar de interceptação telefônica, busca e apreensão, ou quebra do sigilo bancário, fiscal. Ou seja, essas atividades investigatórias da autoridade policial, essas diligências, o detetive particular ele não poderia participar delas, nos termos do artigo 10, inciso 4 da própria lei 3.432 de 2017. Então, senhores, concluindo, é possível a investigação defensiva realizada pelo próprio investigado, acusado ou pelo próprio sentenciado, que pode se valer de um detetive particular. Neste caso, para ele participar da investigação policial, ele deve ter autorização do delegado de polícia. Não obstante, ainda que ele não tenha autorização do delegado de polícia para participar dos procedimentos de investigação policial, ele poderá realizar diligências no sentido de comprovar a inocência do réu, independentemente de autorização judicial, delegado de polícia, fora do inquérito policial, desde que não haja violação da lei nem da Constituição Federal. E ademais, no que tange às diligências realizadas pela autoridade policial, para que haja a colheita de elementos de informação para a condução do inquérito, como por exemplo, interceptação telefônica, medidas de busca e apreensão, nesse caso o detetive particular não poderá participar delas, uma vez que ele poderia colocar em risco todo o sucesso da investigação, nos termos do próprio artigo 10, inciso 4 da lei 3.432 de 2017. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.